Bom, sou Fernanda Simon, diretora do Fashion Revolution Brasil. Estamos aqui para falar sobre transparência. Bom, então vou começar rapidamente, mencionando que quando o Rana Plaza desabou, muitas marcas não sabiam se elas estavam produzindo ali dentro, qual tipo de contrato elas tinham com aquelas confecções. E tem assim relatos de ter que mexer nos escombros para olhar as etiquetas e entender o que aquelas marcas estavam fazendo ali. Então se entendeu que essa indústria ela chegou num ápice de obscura. Não se falava no que está por trás deste setor. Então, a partir de 2013, após o Rana Plaza, os profissionais decidiram se unir, os profissionais lá da Inglaterra, para espalhar um movimento de transparência pelo mundo. Então, o Fashion Revolution está em mais de 100 países. Aqui no Brasil, o Brasil é o país que é o maior, onde a gente acontece com mais força, assim. E transparência sempre foi o carro-chefe do movimento. E quando a gente fala de transparência, é importante a gente pensar que a transparência ela é a luz. Assim, ela é para mostrar o que não está sendo visto. Então, não é transparência falar o que não é. Ela tem que ser a verdade. Ela tem que ser, de fato, mostrar o que está acontecendo, seja certo ou seja errado, para a gente identificar o problema e a gente resolver o problema. O movimento começou com a pergunta: quem fez minhas roupas? Who made my clothes? Também para a gente olhar para essas pessoas, então, desde o lado da humanização, para a gente olhar como consumidor, olhar para essas pessoas, reconectar este elo perdido, que, como a Gil falou, quem que sabe quem fez as roupas? Assim, é algo que ficou muito distante de nós. Então, a gente se reconectar com essas pessoas e mostrar para as marcas que nós queremos saber sim, e que é importante saber sim, quem são essas pessoas, como elas estão sendo tratadas, quais as condições que elas vivem, que elas trabalham, que elas existem. Então, é um primeiro passo dessa jornada. É uma jornada muito longa. É claro que não é essa pergunta vai mudar toda a indústria, mas ela é a primeira pergunta de uma longa jornada a longo prazo. Então, como eu disse, a transparência ela é um meio para a mudança, ela não é um fim. Nada adianta da transparência se a gente não tiver ação. Porque a transparência ela vai nos mostrar o problema, ela vai nos mostrar o que está acontecendo para nós identificarmos o problema e, assim, agirmos para solucionar o problema. Bom, então, para trabalhar na transparência, o Fashion Revolution Global criou um projeto, que é um projeto muito especial para a gente, que é o Fashion Transparency Index. Surgiu em 2016, na Inglaterra, e eles escolheram o Brasil para trazer o projeto em um território nacional, local. É o primeiro que aconteceu ano passado, em 2018. E esse projeto ele avaliou como que as 20 maiores marcas, nós selecionamos 20 marcas, de acordo com seu tamanho, setor e representatividade, e quanto que essas marcas estão disponibilizando em seus canais, publicamente, as suas informações. Então, é um índice de transparência. Vale ressaltar que este índice ele não certifica nenhuma marca, ele não audita nenhuma marca. Ele é um índice que avalia a transparência dessas marcas. E, bom, a primeira edição aconteceu ano passado, com essas 20 marcas, e este ano nós estamos trabalhando na segunda edição com 30 marcas. E o que eu acho super interessante a gente falar é que o processo de avaliação dessas marcas está sendo super interessante. Porque a gente tem realizado workshop com essas marcas, eu vi até algumas marcas por aqui, e esses workshops para as marcas acompanharem o processo de avaliação, eles são riquíssimos, porque as marcas elas estão sentando com o movimento ativista e há trocas durante esse processo. Então, a gente entende quais são os desafios das marcas e a gente também mostra como que elas podem atuar neste caminho. E os feedbacks que a gente recebeu após a primeira edição foram fantásticos. A gente teve marcas, isso a gente está falando das maiores marcas do nosso país, que após o índice
fizeram um comitê de sustentabilidade interno, ou marcas que criaram um código de políticas éticas, ou que melhorou questões que não estavam sendo olhadas antes dentro da empresa. Então, assim, a gente teve feedbacks muito positivos e a gente vê o quanto este índice já auxiliou para que essas marcas se autoavaliassem, né, porque ele é uma ferramenta de autoavaliação também, tanto para essas marcas e até para o consumidor olhar, entender o que cada uma está fazendo. Bom, o índice está disponível para download, então, no site do Fashion Revolution Brasil, tem em português, tem em inglês. É bem interessante, né? Indico todo mundo conhecer o trabalho. E é isso, né? Que a transparência seja sempre vista como este caminho, não como um fim, não só para os grandes, mas para os pequenos também, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre os pequenos, tanto para o pequeno produtor, que às vezes não consegue ter um grande selo, mas pode, assim, precisa ser visto também, a gente precisa entender em quais condições esses pequenos produtores estão, as pequenas marcas. Então, a transparência, ela precisa estar em todos os lugares, né? Nas pequenas, nas grandes, na política, né? Para o consumidor, em todos os lugares, para a gente conseguir entender como estamos e criar ferramentas efetivas para chegar em melhores soluções a longo prazo. Mas eu acho também que vale lembrar que já começamos, estamos caminhando e temos muito ainda para caminhar, mas os primeiros passos já estão sendo dados. Então é isso. Muito obrigada. Alô? Oi, de novo. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui, esse auditório cheio. Obrigado aos organizadores, parabéns por esse evento super bem feito, super bem organizado. Eu sou o Marcel, sou jornalista, sou secretário executivo da Repórter Brasil, que é uma ONG que existe em São Paulo há quase 20 anos. E nós temos trabalhado com o tema da moda, com o tema da cadeia têxtil, praticamente desde o início da organização, com uma série de atividades e iniciativas diferentes, entre elas essa questão da transparência, que é o foco desse painel, mas também com projetos de educação, de investigação sobre a cadeia têxtil do vestuário. A minha fala aqui, ela vai se centrar nesse trabalho de investigação sobre cadeias produtivas, na medida em que, por conta do setor da moda depender bastante de longas cadeias produtivas, em que muitas vezes o produtor de roupa está na ponta, está em pequenas cidades, há uma grande invisibilidade de quem são esses atores que estão produzindo. Então, um dos nossos trabalhos é trazer isso à luz, é mostrar quem é que está produzindo o quê, como essa pessoa se beneficia disso, quais são as dificuldades que ela enfrenta. E, além disso, a gente tenta mostrar também e cobrar das empresas responsabilidade sobre o que está acontecendo na ponta. Processos de terceirização, muitas vezes, ajudam, né, a organização, a produção, barateiam as condições produtivas, mas muitas vezes jogam todo o risco desse processo nas costas desses pequenos produtores de moda que estão no interior. Então a gente vem investigando essas cadeias produtivas, trazendo isso na forma de reportagens, e para colocar pressão sobre essas grandes empresas da moda, tanto no Brasil quanto no exterior, nós criamos um índice, né, pelo qual a gente apresenta um ranking sobre condições de trabalho na área da moda. Então, o que nós fazemos é enviar regularmente, anualmente, às grandes empresas, as 120 empresas e marcas da moda no Brasil, um longo questionário em que elas devem responder e apresentar informações sobre quais são os compromissos que elas assumem do ponto de vista trabalhista, né, quais acordos coletivos, pactos elas assumem,
que elas também apresentem informações sobre as condições de monitoramento que elas têm. Então, na medida em que elas têm as suas cadeias produtivas e compram produtos no interior, por exemplo, né, como elas medem as condições de trabalho lá, se elas têm auditores, se elas possuem certificações, que patamar disso é verificado, porque muitas vezes isso é feito de uma maneira amostral, né, apenas uma parte desses fornecedores, dessa cadeia de suprimento é auditada. E também a gente verifica a questão da transparência, que informações sobre os seus fornecedores são divulgados, listas nos sites, né? São poucas empresas no Brasil, infelizmente, que trazem esses dados sobre os seus fornecedores, que abrem as informações sobre suas cadeias, né? E quando você abre essas informações, evidentemente, você se coloca à disposição do escrutínio da sociedade, que pode levantar informações sobre problemas na base da cadeia produtiva. Bom, com todas essas informações colhidas nesse questionário de 120 empresas, nós produzimos um ranking, né? Nós temos um sistema de pontuação, uma metodologia, né? E damos notas para essas empresas e damos cores, né? Empresas que são marcadas como vermelha, que nós consideramos dentro dessa metodologia que não possuem um adequado monitoramento, transparência e políticas, empresas amarelas, marcadas como amarela, que são medianas, e empresas vermelhas que, infelizmente, ou decidem não abrir absolutamente nada das suas informações, né, ou atingem uma pontuação muito baixa para receber essa cor. Então, eu trouxe aqui um slide que mostra o resultado desse trabalho, que é atualizado anualmente, sempre em dezembro, pouco antes do Natal. Então, apenas 20% das 120 empresas nós consideramos dentro dessa metodologia como empresas verdes, né, que possuem aqueles indicadores adequados, 39% amarelas e 41% vermelha. E eu trago aqui alguns exemplos, né, sem constrangimento nenhum, porque é importante a gente abrir essas informações, né, de marcas que são pontuadas segundo os nossos indicadores. Tá? Esse trabalho ele está sendo atualizado agora, nós vamos lançar agora em julho um novo app, que vai, na verdade, se tornar um web app, né, não vai precisar mais ser baixado nas lojas do celular, né, da Google ou da Apple, e a metodologia também está sendo aperfeiçoada, né? Então, com esse tipo de informação, colocando pressão sobre as marcas, nós queremos fazer com que elas tomem mais responsabilidade sobre as cadeias produtivas, as cadeias de suprimentos, na medida em que a legislação hoje ainda no Brasil é muito frágil em relação a isso, há pouca cobrança em relação à cadeia de suprimentos, e esse é um tema que tem crescido cada vez mais no exterior, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, agora na Alemanha, né? Se cobram que as empresas sejam responsáveis, inclusive criminalmente, sobre o que se passa nas cadeias produtivas. E, para encerrar, um último slide, que é o outro tema que a gente tem tratado, que é o quanto da renda é apropriada na base da cadeia, né? Uma roupa, uma camisa, pela qual uma empresa de base, uma costureira, recebe R$ 22,00, que é vendida a quase R$ 700,00 na loja, né? Que porcentagem fica com esses produtores, né? Então, o tema da cadeia produtiva, da responsabilidade, o tema da apropriação da renda dentro da cadeia produtiva tem que ser cada vez mais tratado na indústria da moda, a nosso ver. Obrigado, gente, foi um prazer.